ótima tarde para você. Estamos chegando com o Band Placar em um oferecimento BandBet. Você acompanhou aqui no YouTube o Jogo Aberto e agora a gente segue falando de futebol, de Copa do Mundo de Clubes, porque tem jogo decisivo para o Fluminense nesta quarta-feira, às 4 da tarde. Bernardo Ramos, o Flu, joga por um empate contra a equipe do Mamelodi Sundowns, que não está desclassificada, ainda tem chance de classificação. Então é um joguinho complicado para a equipe do Renato Gaúcho, que vai mudar a estratégia pensando mais como pensou lá naquele jogo contra o Borussia do que na rodada anterior, né? Exatamente, Aline. Boa tarde a você que nos assiste aqui no YouTube do Esporte na Band. É o Fluminense que fez uma partida espetacular, como você bem disse, na estreia contra o Borussia Dortmund. Empate por 0-0, mas o Flusão poderia ter vencido aquela partida, não seria surpresa nenhuma. O jogo foi em Nova Jersey, né? E o Renato Gaúcho, como você bem disse, deve repetir a estratégia. O que significa isso? Um meio de campo de mais pegada, com Martinelli, Hércules e Nonato. Jogadores que sabem o que fazer com a bola no pé, mas também que marcam bastante. Diferentemente do Ganso, que foi titular contra o Ulsan, tem muita categoria. É um jogadoraço, mas tem problemas para marcar. Ritmo, né? Ritmo de jogo, exatamente. É um jogadoraço, né, Aline? Agora, contra o Mamelodi, que é bom time, que venceu o Ulsan por 1-0 lá em Orlando na primeira rodada, o Renato opta por essa estratégia. O cara do time do Fluminense é esse aqui. O John Arias, para mim, um dos melhores jogadores da Copa do Mundo. Sim, para mim também. Costuma atuar pelo lado direito do ataque do Fluminense. Fez um golaço de falta contra o Ulsan na última rodada. E aí a gente fala do meio de campo do Fluminense e fala também sobre o ataque. Porque John Arias, certeza no jogo. Pelo lado esquerdo, acho que o Renato vai colocar o Canóbio. E aí, na posição de centroavante, para mim, não tem que ter dúvida. É o Cano. Porque o Everaldo não chuta. A gente falou sobre ele, inclusive, antes da estreia do Fluminense, né? Que havia essa dúvida, porque ele estava voltando de lesão, o Renato falou sobre isso, mas acho que agora já dá, né? Acho que já dá. O Germancano é muito melhor do que o Everaldo, né? Embora não faça uma Copa do Mundo excepcional, acho que a melhor fase do Cano já foi, né, em 2023. É um goleador, ele precisa dar um toque na bola para fazer o gol. Né? Mas ele é mais jogador do que o Everaldo. Sim. Aí no sistema defensivo a gente vai ver o Fábio, que é o jogador mais velho dessa Copa do Mundo, Samuel Xavier, Thiago Silva vai para o jogo, evidentemente, botou o Guirassy no bolso. Thiago Silva é o segundo mais velho, contando os jogadores de linha. São jogadores muito experientes, né, os do Fluminense. E na lateral esquerda, o Renato deve optar pela experiência, mais uma vez, do René, ex-jogador do Sport, do Flamengo, do Internacional. Eu acho que o Fluminense é favorito para esse jogo, mas não vai ter vida fácil, afinal de contas o Mamelodi tem um técnico muito bom, o Miguel Cardoso, que dirigiu o Esperance da Tunísia, que estava no grupo do Flamengo, na temporada passada. E o Mamelodi é octacampeão sul-africano. Tá? É um time que propõe muito o jogo e tem jogadores muito bons lá na frente. Eu vou destacar o Arthur Salles, ex-jogador do Vasco da Gama, revelado no Vasco, é torcedor fanático do Vasco, e o Lucas Ribeiro, que joga mais pelo lado direito. E aí o Reiners é bom centroavante. Então esse time tem qualidade, pode surpreender o Fluminense. Agora é o seguinte, o Fluminense joga pelo empate para se classificar e por uma vitória, de preferência fazendo saldo, para ser primeiro colocado nesse grupo. É claro que a BandBet está nessa com você. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E nessa agora, Lília, a gente vai criar uma aposta para esse jogo entre Fluminense e Mamelodi Sundowns da África do Sul. É o seguinte, vamos fazer uma combinadinha. É muito fácil você fazer a sua combinada personalizada na BandBet. Vamos aqui no botão criar aposta, feito. E aí, dá fusão? Flusão, vamos nessa. Pagando 2-1, hein? Uma boa odd essa aqui. Você acha que as duas equipes marcam? Eu acho. É porque esse time do Mamelodi é bem ofensivo. E tá brigando pela classificação, né? Então vai pra cima também. O Mamelodi já fez 4 gols nessa competição. Né? 3 deles contra o Borussia Dortmund, inclusive. E aí a gente vai em jogador para marcar. A gente encheu a bola do Germancano, né? Então eu acho legal. Tá pagando 2,70 para ter o gol dele. Então vamos no Germancano? Vamos. Tá vendo? É muito fácil você personalizar a sua aposta
criar a sua aposta no site da BandBet, uma exclusividade BandBet para você. Portanto, não se esqueça, hein? Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima ou digite no browser de sua preferência bandbet.bet.br. Vai estar tudo lá já na capa do site, na aba Copa do Mundo de Clubes, tá? Agora, para tudo que você está fazendo, que eu tenho um super recado para você. É o seguinte, a BandBet vai lhe dar hoje um cupom de R$5 para você se divertir no site. Como é que você faz para ativar esse cupom? É muito fácil. Você vai entrar na capa do site bandbet.bet.br, apontando a sua câmera, né, Aline, para esse QR Code ou acessando bandbet.bet.br. Exatamente. Aí você vai fazer o login, tá? Uma vez o login feito, você vai na aba Promoções. E aí você vai digitar no campo em branco o cupom do dia, que é... Gol de Ouro. Tudo na letra maiúscula e tudo junto. Gol de Ouro. Atenção, Gol de Ouro. Lembrando que esse cupom é válido para você que já se diverte no site da BandBet, mas nunca fez uma aposta esportiva. Esse cara é você? Então corra, meu camarada, porque são apenas 300 cupons nesta quarta-feira. Tem que correr, tem que ser rápido. Consulte termos e condições no site, evidentemente. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. A gente continua falando aqui sobre a Copa do Mundo de Clubes. Um jogaço de bola, um dos jogos mais esperados dessa fase de grupos da competição entre Inter de Milão e o poderoso River Plate. São duas equipes que estão empatadas em número de pontos. A situação da chave é bastante parecida com a situação da chave do Fluminense e do Borussia, inclusive. As duas equipes com dúvidas, com desfalques. Do lado do River Plate, o Marcelo Gallardo tem 5 desfalques. E muita gente suspensa. Muita gente suspensa. E aí, do lado da Inter de Milão também, dúvida com relação ao Thuram, Lautaro confirmado. Mas é um jogaço, Bernardo. É um jogaço de bola. A partida vai ser disputada em Seattle, no Lumenfield. Aliás, Seattle tem sediado bons jogos nessa Copa do Mundo, né? E a Aline deu a letra. A Inter tem vários problemas. A Inter não está jogando bem nessa Copa do Mundo de Clubes. Vale contextualizar a história. O time italiano trocou de técnico, não por livre e espontânea vontade, né? O Inzaghi foi seu segundo técnico mais bem pago no mundo no Al Hilal, que vai entrar em campo amanhã, né? E veio o Christian Chivu, que é um jogador que tem história na equipe Nerazzurra. Ele foi zagueiro, ele é romeno, e depois ele começa a carreira de técnico na base do time da Lombardia, né? Mas é um trabalho incipiente ainda, né, Aline? Então, assim, ele mantém o esquema com 3 zagueiros, do Simone Inzaghi, né? Jogando hoje, provavelmente, com o Darmian, De Vrij, e tem a dúvida do Bastoni, que é um jogadoraço que atua pelo lado esquerdo dessa linha de 3. Se não jogar, joga o Carlos Augusto, brasileiro, que pode ser lateral. Ele é mais lateral do que zagueiro, inclusive. E aí, no meio de campo, vem os problemas. Çalhanoğlu não está bem fisicamente, né? O Mkhitaryan tampouco. Então, de repente, ele vai jogar com Aslani, jogador albanês, Zalewski, polonês, que veio da Roma, foi emprestado agora a Inter, exerceu o direito de compra, e aí sim, Nicolo Barella, que é o craque do time. Nas alas, aí tem a dúvida do Dumfries pelo lado direito e pelo lado esquerdo de Marco, deve jogar, muito bom jogador. E lá na frente, como a Aline disse, Lautaro confirmado, e a dúvida é o Marcos Thuram. Se não joga o Thuram, joga o Sebastiano Expósito, jogador revelado na Inter, de 22 anos de idade, que vem atuando no Mundial, mas não está jogando bem. Lembrando que essa Inter suou sangue para ganhar do Urawa Red Diamonds, né, de virada por 2-1 na última rodada, e vai precisar fazer um bom jogo contra o River, que é dirigido pelo monstro Marcelo Gallardo. Sim. Um baita técnico de futebol. E aí ele está com o meio-campo dizimado para essa partida. Enzo Pérez suspenso, Galopo em São Paulo suspenso, Castanho suspenso. Ele vai botar o meio de campo ali bem alternativo, né? Com o Craneviter, jogador revelado no River Plate, pelo lado esquerdo Martínez e pelo lado direito provavelmente o Lanzini, que jogou no Fluminense, jogou no West Ham, na Premier League e tal. Mais à frente ele não tem o Driussi, centroavante que está machucado, o Colídio deve ser esse centroavante, o Messa, ex-jogador do Independiente pelo lado esquerdo, e o craque Mastantuono jogando pelo lado direito, jogador de 17 anos, vai fazer 18 agora em agosto, e aí vai jogar no Real Madrid, que pagou 45 milhões de euros
pela joia do futebol argentino. É claro que a BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Por favor, aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima ou digite no browser de sua preferência, bandbet.bet.br, e aí você será direcionado para a capa do site. E aí na capa do site, eu vou botar na tela agora para você as melhores oportunidades do mercado. Você vai clicar no botão Copa do Mundo de Clubes da FIFA e vai ter aqui o BandBet Multiplica, ou seja, uma combinada que eu e a Aline sugerimos para você, com odds turbinadas. É um super boost, tá? Nessa a gente não vai fazer o match builder, a gente vai promover este boost, este BandBet Multiplica, tá? Que é o seguinte, a Inter vencendo o jogo precisa ganhar e o Lautaro indo às redes. É provável. É provável. É provável. O Lautaro é o principal artilheiro da Inter. E se a Inter ganhar, tudo vai passar pelo centroavante argentino, né? Para essa combinada, a BandBet está pagando R$ 4,30, atenção, R$ 4,30 para cada real apostado, contra R$ 3,25 na média do mercado que está comendo poeira. Então venha com a gente, faça a sua fezinha, é um grande clássico do futebol mundial. O que você sempre fala por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima!